Eu creio que é o seguinte, eu imagino que muitas pessoas que nesse momento se propõem ou iam se propor a te ouvir ou a dividir uma imagem, um palco público com você, poderiam, nesse momento, herdar essa fase negativa que você está surfando. Talvez a preocupação seja essa. Eu acho que justamente aí existe uma oportunidade. Porque no meu entendimento, sincero, Léo, eu tenho uma frase do Dr. Tyson, o Neil deGrasse Tyson, eu fiz um curso dele. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Desobediência Produtiva. Ele ensina, hoje ele é um dos mais consagrados cientistas do mundo, e ele ensina sobre comunicação, ele ensina sobre viés de confirmação, ele ensina sobre verdades absolutas, ele fala sobre curiosidade. E isso para um comunicador é um conteúdo muito rico. E o que ele explica é o seguinte: não importa o que acontece, o que importa é como você lida com o que acontece. Exato. Não importa o quanto você sabe, o que importa é as perguntas certas que você faz para procurar saber. Então, se você não sabe sobre algo, a partir de agora, creio que você vai passar a saber. Você vai passar a ter um outro comportamento por meio desse aprendizado. Isso acontece com você, acontece comigo e acontece com todo mundo que está aí nos assistindo ou nos ouvindo. Porque todo mundo está suscetível ao erro. Sim. Todo mundo. Agora, uma outra reflexão, quando eu estive na sua pele, e todos estão suscetíveis, eu também, eu recentemente coloquei uma frase que fui enquadrado como machista, eu de fato não sou machista, mas usei um termo errado, aprendi, refleti, mergulhei nesse momento de, cara, eu preciso ficar quietinho, eu preciso entender de fato como eu lido com tudo isso. Isso me revelou o seguinte: eu precisei num momento pedir força para uma pessoa que não é do meu círculo próximo, mas que é alguém que eu me inspiro muito em relação ao conhecimento, uma pessoa muito espiritualizada, inclusive mais nova que eu. Sim. Eu bati o telefonema para essa pessoa e falei: cara, eu tô precisando te ouvir um pouquinho. Em 15 minutos de conversa, ele conseguiu tirar com a mão aquele sentimento amarrado que eu estava dentro do peito, no estômago, aquele embrulho que a gente tem no estômago. Sabe como ele conseguiu? Por meio da empatia e da sensação genuína de se importar comigo. Ele me disse o seguinte: Ivan, só reflita, hoje em dia nós estamos vivendo um momento de enorme transformação na sociedade. O coronavírus, esse isolamento, essa quantidade enorme de perdas que o ser humano está vivendo, né? Ele abre uma grande oportunidade de aprendizado. Acontece que muitas pessoas, em vez de olharem para dentro de si e lidarem com esse problema, que está muito mais interno do que externo, elas necessariamente estão apontando o dedo para os outros, como se elas estivessem bem e o erro está no próximo. Mas somos todos um só, né? Somos todos um só. Somos todos um só. E essa foi uma parada que me veio muito em mente, assim, tipo, as pessoas com um ódio absurdo, tipo assim, eu tentando entender, assim, pô, esse ódio não é possível que esteja na minha atitude, tá ligado? De, tipo, pô, vou te pegar na porrada, quero que você morra, tipo, pô, você quer que eu morra por isso, saca? Entendo você achar errado, mas esse ódio é fruto de algo interno, saca? As pessoas, o mundo tá doente também, tipo, nesse aspecto, muita gente tá doente nesse aspecto, mas o momento que a gente vive, assim, historicamente, uma grande depressão na sociedade, na economia, na política, morte, na política, isso vem suscetivo de uma grande revolução, né? Porque se você pegar historicamente a humanidade, e a essência do homem é a mesma, mudam as ferramentas com o tempo, mas a essência do homem é a mesma. E é por isso que a gente escuta na escola, né? Tipo, é muito bom estudar história porque quando você vê o passado, você aprende um pouco sobre o futuro. A gente está prestes a viver grandes revoluções, já estamos vivendo a revolução financeira com as criptomoedas, que isso daí vai ter um desfecho ainda, mas uma revolução social e, tipo, eu acho que esses palcos de julgamentos, de coisas que acontecem, tipo, esse linchamento público, é algo que vai vir à tona em algum momento como algo que não é produtivo. Tipo assim, isso daí tinham que trazer desfechos positivos, tá ligado? Tipo, por que não traz para um debate? Pode massar batinada mesmo e fazer uma roda, o pessoal que sabe muito sobre o assunto, vamos fazer um debate sobre isso, sem crucificar quem errou, mas
Dando a E- oportunidade de se expor. Não, mas não E de se de- expor. Pega o erro da pessoa e destrincha ele. Mostra por que foi errado. Traz a reflexão. Ah, pô, a marca que suspendeu o contrato. Não vou suspender o contrato. Já tava, pô, o moleque queria assinar com ele até ontem por conta disso. Não, fazer uma proposta para você, Léo. Vamos converter todo o seu cachê numa ação voltada a uma sociedade, a uma comunidade parecida com aquela ou naquela mesmo, construir alguma coisa voltada ao entretenimento. Vamos. Então, tipo assim, porque esses erros, eles têm que ser vistos como uma oportunidade de debate, de evoluir, porque não é uma parada que tá só em mim. Fiz isso publicamente, um monte de gente viu, mas assim, Quantas pessoas fazem isso de forma velada e que não é publicado? E que não tem o nível de visibilidade que você tem. E que tem, pô, um impacto negativo muito maior, porque você falou, quem faz isso de forma velada, tipo, por que que isso foi um problema? Por que que marginalizar um nordestino de uma comunidade, tal. E eu fiz isso, pô, numa atmosfera pública, em tom de brincadeira, tal, mas isso trouxe um debate social, mas e quem faz isso de forma velada? Porque, cara, se você, eu convido qualquer pessoa para colocar um chip na minha cabeça e me acompanhar. Tipo, eu não tenho eu abraço a todos, cara. Isso é uma verdade que eu carrego comigo e eu jamais falaria se eu fosse um cara que é pau no cu. E, tipo assim, só que minha atitude, ela tem que ser destrinchada como fonte de aprendizado, como um debate social. E não como um pretexto para você criar um linchamento. Assim como a tua, tá ligado? Pô, o contexto da Karen Jones, por que chamar de mulher? Pô, eu cresci numa sociedade que se refere, pô, a mulher do Ivan, a mulher... E aí, tipo, quando a pessoa chega e fala, pô, por que chama de mulher? É esposa. Você não é o homem dela, isso daí tá relacionado à posse, tal, isso daí é por isso daí, a gente não... Eu me sinto mal quando escuto isso, você fala, poxa, é um ponto, nunca tinha pensado, nunca tinha sido me exposto a esse ponto. Agora que você falou, faz sentido pra mim. E vou carregar isso comigo. É um desfecho muito melhor do que, tipo, pô, vou linchar o cara por conta disso. E, tipo, é o que eu penso. O debate social em torno desses erros, porque, pô, eu não dou um mês pra alguém fazer alguma bosta. O meu caso ainda foi um caso que, tipo assim, eu fiz um negócio e não aconteceu nada no dia seguinte, nem 2 dias depois. Eu fiquei com toda a atenção da mídia. Não teve nada. Não teve o jogo do Brasil que não aconteceu, não teve nada. E isso ficou em pauta. Tipo, vamos abrir essa pauta e vamos trazer isso de um jeito que some, Construtivo. construtivo. Como a gente fez aqui, saca? Sim. E não, pô, não pra me defender. Se você quiser me achar um bosta por conta disso, pô, sinta-se à vontade. Agora, não cometa a mesma coisa que eu fiz, ou de forma parecida, porque é o que eu falo, é sobre a essência e a ferramenta. Porque o que eu fiz escrachou algo de alguma maneira que não necessariamente, vai ser sempre assim. Mas eu entendi um ponto muito importante disso, que, tipo, não é uma perspectiva que eu tenho. Eu, eu cresci em condomínio, meu pai, pô, sempre deu uma condição legal, estudei em escola particular, e eu não sei o que é ser marginalizado, nem de brincadeira, mas eu sei várias outras coisas. Eu sei o que é ser chamado de viadinho, ser chamado de filho da puta, ser chamado de escroto, de cuzão, babaca, de de cuzão, playboy. de playboy. E tipo assim, não quero comparar minha dor com a dor de ninguém, cada um sabe a sua dor. Mas assim, pra mim ficou claro como eu mexi com essa dor dessas pessoas, saca? Então esse é um ponto onde traz muito aprendizado da gente ver, da gente evoluir, porque quanto mais perspectivas a gente tem, quanto mais a gente absorve, tipo, a ligação do Whindersson foi muito importante para eu pedir desculpa, e diferente do que a mídia colocou, que, tipo, ele me xingou e por isso que eu pedi desculpa, foi porque ele colocou a perspectiva num diálogo que eu não tinha, tá ligado? Ele falou, pô, eu entendi a ferida, foi o que eu falei, eu entendi a ferida que eu mexi. Eu não tive essa intenção, mas eu falei com uma pessoa que sofre com a marginalização de sua imagem.
Aí a mesma coisa com a transfobia. Pô, não tive a intenção, eu não me coloquei para ofender, mas eu me coloquei de uma maneira com um grupo de pessoas que sofre veladamente, sofre de diversas maneiras no mercado de trabalho, que resulta em morte, o país que mais mata trans, aí você fala, pô, eu mexi numa ferida que é muito grande, E que eu é não tinha muito forte. consciência E eu dela, não né? tinha consciência, porque é quem, pô, se mexe numa ferida de um cavalo, ele vai te dar um coice na hora, tá ligado? Então, é uma reação parecida. Tipo, é um negócio que tá doendo, e quando você chega e mexe, tem uma repercussão. Então, tipo, isso também traz uma certa compreensão, tipo, por que certas pessoas reagiram desta forma. Mas eu volto a dizer, quando a gente começar a enxergar esses momentos como algo que gere um debate social perante ao que está acontecendo, a gente ganha muito como sociedade. E Porque dá vazão para transformação dá e para o vazão. aprendizado, né? Exatamente. E é o que eu falo, somos todos um só. Então a gente pode todo mundo aprender junto e através do diálogo. Mas e vai ter gente que vai falar, pô, tem a vida pública, tem que se foder mesmo, tem que lidar com isso. E é verdade, é o bônus e o ônus de ter a vida pública, tem muita coisa boa, mas quando eu erro Você e lida todos também com esse erram, volume você de lida com esse volume. E eu tenho que ter forças dentro de mim para não deixar essa direção essa canalização energia. de energia roubar minha brisa, tá ligado?